Olá, meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje, quarta-feira, 23 de abril, nós temos como tema para nosso estudo os governantes das nações. E a lição, ela começa nos dizendo da seguinte forma: acompanhe você na sua lição. A maneira como Deus se relacionava com Israel nos ajuda a compreender como ele lida com a igreja do Novo Testamento. Em vários aspectos, os erros de Israel foram repetidos pela igreja cristã. Longe de poder reivindicar qualquer tipo de superioridade sobre o antigo Israel, os cristãos foram e ainda são suscetíveis às mesmas tentações. E a gente tem aqui o capítulo 20 de Mateus. E para a gente entender o contexto, o porquê que tem essa passagem aqui no versículo 25 ao versículo 28, na lição para que a gente leia e reflita, a gente tem que entender o contexto. E aqui a gente vê, no momento que a mãe de Tiago e João, ela vai até Jesus e pede para que seus filhos sentem à direita e à esquerda no seu trono de majestade no céu. Então, nesse momento aqui, a mãe de Tiago e João estava literalmente trazendo para eles, para ela, supremacia. Sim, literalmente superioridade sobre tudo e sobre todos. E a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Pois as leis humanas, elas não têm nada a ver com a lei divina, com a lei cristã que Cristo quer que nós venhamos aplicar na nossa vida cristã. A gente tem que ter muito cuidado. Esse cuidado ele tem que ser em todas as áreas da nossa vida, seja na nossa área social, seja na nossa área familiar, dentro da igreja. Muitas vezes a gente quer ter esse tom de superioridade dentro da igreja e quer que toda a igreja faça somente a nossa vontade. Eu já passei por isso e sei o quanto isso afeta no nosso ciclo social, o quanto isso afeta ao nosso redor. Sim? E a gente vê aqui no versículo 25 até o versículo 28, as palavras do Senhor vindo como algo que dá um tapa na nossa cara. Eu gostaria de ler com você. E aqui diz o seguinte no versículo 28 do capítulo 20. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que a maioria exerce autoridade sobre eles? Essa é a realidade da lei humana, não é verdade? Versículo 26. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então a situação nossa hoje em dia, assim como era do pessoal do passado ali para de Israel, é que literalmente as pessoas dominavam os outros. Por isso que a gente vê o povo de Israel indo até Samuel e pedindo a eles ao governador para que liderassem ele. Mas a gente tem que ser liderado somente de forma única e exclusiva pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender que Cristo quer ser exclusivo em nossa vida, amado irmão. Ninguém pode ocupar o lugar de Cristo. Então a gente, como cristão, a gente tem que separar essa vida cristã da vida humana, que muitas vezes, na maioria das vezes, Satanás quer implantar em nossas vidas. E a gente vê aqui na lição que Israel pediu um rei humano, o que levou à queda moral da nação. Os reis se tornaram cada vez mais ímpios, até que Deus permitiu que os babilônicos levassem o seu povo para o cativo como forma de correção. E a gente viu isso no estudo passado. A gente viu que o povo pediu um rei a Samuel, e Samuel foi até Deus levando esse pedido, e Deus disse: pois tá bom, maravilha, eu vou dar um rei a eles. Mas eles passarão a ser escravos, eles passarão a trabalhar de forma árdua. Então, como consequência, como forma de correção, Deus permitiu Israel ter essa queda moral ali da nação. E a gente vê aqui Constantino entrando em ação. Então, quando Constantino entra em ação, que ele se torna ali imperador, esse povo cristão ele começa a se acomodar. Esse povo dá aquele respiro de alívio. Agora nós temos uma pessoa para que cuide de nós. Eles imaginavam, quando a lição está nos dizendo, a perseguição, ela havia terminado. Isso em si foi uma bênção, mas os cristãos tiveram a ideia de que poderiam explorar o poder do imperador em seu próprio benefício. Nós sabemos que, de forma nenhuma, isso aconteceu. E no quarto século ali depois de Cristo, surgiram inúmeras discussões importantes entre os cristãos. E quando a igreja se viu incapaz de resolvê-la, permitiu que o imperador intervisse. Gradualmente ganhou destaque no bispo de Roma, que até então havia tido o mesmo poder que os outros bispos. A igreja permitiu que o Estado... Olha só o problema acontecendo. A igreja permitiu que o Estado
interferisse em questões religiosas. Uma vez que isso começou a ocorrer, as coisas foram de mal a pior. Nós sabemos que oficialmente isso aconteceu ali com o imperador Teodócio, ali um romano ali do Ocidente, unindo a igreja ao Estado em 347 e 395. Então o problema ele começou a acontecer, porque não dá certo misturar igreja com Estado. A igreja adventista ela não apoia isso. E ela vem fazendo isso aos poucos, através de joelhos no chão, muita oração, fazer com que a igreja separe esses dois do Estado, se separe do Estado, porque o Estado não tem como ele manipular os pensamentos e as decisões de pessoas que vivem em conformidade com a vontade de Deus, porque na maioria, a gente pode dizer isso com autoridade, dos princípios que vêm do Estado são princípios humanos. Pouco princípio divino exerce o Estado. E quando isso acontece, literalmente acontece intolerância, acontece perseguição. Quando o Estado começa a entrar na igreja, começa a acontecer tudo isso. Nós sabemos que isso é contra a vontade de Deus. Amado irmão, como você está conduzindo a sua vida? Eu já fiz essa pergunta uma vez. É você que está conduzindo a sua vida? É Cristo que está conduzindo a sua vida? Ou é a situação atual onde a maioria está? Se for para onde a maioria está errado. Se você está conduzindo sua vida sem uma base daquilo que Deus quer, também está errado. Mas se caso você é aquela pessoa que escuta a voz do Espírito Santo e obedece, literalmente, quem vai ser o governante da sua vida é Cristo Jesus. E aí, pode ter certeza, a salvação ela vai ser real em sua vida. A salvação na vida dos seus familiares ela vai ser real. Porque Deus ele quer o melhor para nós. Deus ele quer a eternidade para nós. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, que o único governante da nossa vida, o ser supremo da nossa vida, venha ser somente o Senhor. Não deixe as coisas desse mundo nos consumir, ó Pai. Que a gente venha ter força para dizer não sempre que for preciso. E que a gente venha receber vitória de Ti. Que o Senhor nos perdoe e nos conduza acima de toda a vida eterna. Em nome de Jesus, amém.